transmitir à igreja tudo aquilo que o Senhor tem falado através dessa mensagem em meu coração. Amém? Todos se encontraram? Amém. Lucas 15, verso 3 diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Versículo de número 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? Versículo de número 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele a repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. E todos dizem amém. Estejam à vontade em assentar-se. Todo o Antigo Testamento aponta de alguma maneira para a pessoa de Cristo. Apontamento esse que ocorre através de uma tipologia ou através de alguma profecia. O que é uma tipologia? Uma tipologia é um modelo, um sinal, um molde. Nós vemos Adão como um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo porque Adão foi criado perfeito, mas ele se perdeu em meio ao pecado. A arca feita por Noé, através da orientação divina, também é uma tipologia de Cristo, porque a arca representou salvação para aqueles que se adentraram nela. Nós vemos por toda a Bíblia alguma dessas tipologias. Isaac, quando seu pai vai o apresentar em sacrifício, também é uma representação tipológica de Cristo. Davi, quando andando nos caminhos do Senhor, sendo um bom rei, também é uma tipologia desse Cristo. Nós também vemos essa tipologia através de algumas profecias. Logo no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, nós temos uma profecia: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Nós vemos Davi no Salmo de número 24, fazendo uma pergunta retórica e profética: quem é este o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Isaías talvez seja o profeta que mais falou da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, e no decorrer das páginas do livro que leva o seu nome, ele profere várias profecias a respeito da vinda desse Cristo. Isaías 9, no versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No capítulo 53 desse mesmo livro, a partir do versículo 3, ele diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores,
experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. Você pode glorificar a esse Deus. Os evangelhos agora confirmam Jesus como esse Cristo que foi tipificado e que foi proferido no Antigo Testamento. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, e em Cristo Jesus, boas novas de salvação. Hebreus capítulo 10, nos versos 19 e 20, diz que pelo sangue de Jesus, nós entramos por um novo e vivo caminho, novo e vivo caminho de salvação. 4 evangelhos no Novo Testamento que inauguram o chamado Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer literalmente semelhantes. Semelhantes porque, mesmo eles sendo escritos por autores diferentes, para públicos diferentes, eles caminham, eles transitam entre si com passagens paralelas e semelhantes. O Evangelho de João é um evangelho à parte, o mais teológico e o mais espiritual desses 4 evangelhos. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Verbo vivo. João em todo o tempo apresenta Jesus como divino, como Filho verdadeiro de Deus. Nas páginas desses 4 evangelhos, entre eles nós podemos ler, observar 35 milagres realizados por Jesus. Esse mesmo Jesus que realizou esses milagres nos 4 evangelhos é o que está aqui presente em nosso meio. Quem sabe a noite desse dia não foi marcada por Ele para a realização do meu e do seu milagre. Além de milagres, a passagem terrena de Jesus aqui foi marcada por ensino. Jesus sempre nos ensinava através de sermões e também através de parábolas. Quem não se lembra do Sermão do Monte, quem não se lembra da parábola do bom samaritano, da parábola das 10 virgens, se engana quem pensa que as parábolas foram inauguradas por Jesus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos esse gênero literário sendo utilizado em toda a Bíblia. Balaão, no livro de Números, no capítulo 23, ele profere uma parábola. No livro de Juízes, nós vemos a parábola de Jotão, que foi muito bem exposta aqui no Congresso dos Jovens, pelo pregador que aqui esteve. Natã, quando recebe uma ordenança de Deus de repreender Davi, que acabara de cometer um homicídio e um adultério, ele teme pela sua vida, e ele então chega diante do rei e desenvolve uma parábola para que Davi ficasse com a sua atenção voltada para essa parábola. Depois de desenvolver essa parábola, ele insere Davi nela, e Davi entende o propósito que Deus colocara na vida de Natã e poupa a vida do profeta. A parábola, ela vem do grego parábole, significa colocar ao lado, fazer uma comparação. Todo aquele que profere uma parábola faz essa narrativa no intuito de o ouvinte ser inserido naquela narrativa posteriormente à sua fala. Entendendo agora o que é uma parábola e o seu princípio de ensinar, Jesus agora no capítulo 15 do livro de Lucas, ele é cercado, interrogado por escribas e fariseus que julgavam, que apontavam, que criticavam Jesus por ele andar no meio de pecadores.
por ele comer com pecadores, por ele se assentar com pecadores. Então Jesus propõe essas três parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. As três parábolas, elas têm o mesmo princípio. Elas falam de separação e união. Elas falam de perda e de resgate. E sabendo disso, nós vamos tentar explorar alguns aspectos dentro desses temas propostos por Jesus. A parábola da ovelha perdida, Jesus diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da perdida? Vendo o animal, a ovelha, eu percebo dois aspectos: o aspecto financeiro e o aspecto sentimental. Talvez aquele homem agora deixe as 99 ovelhas em segurança e vai atrás daquela que está perdida pelo aspecto financeiro. A ovelha produz leite, a ovelha produz lã, a ovelha produz carne, ela se reproduz. Então talvez esse homem, pensando somente no aspecto financeiro, coloca as 99 em segurança e vai atrás daquela que estava perdida. Mas também tem um aspecto sentimental. Sentimental porque a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal que se afeiçoa àquele que a conduz. A ovelha é um animal indefeso, um dos únicos animais da natureza que não possui nenhum tipo de defesa é a ovelha. A ovelha é quase cega, ela enxerga aproximadamente 10 metros só de alcance. Então talvez, movido por esse aspecto sentimental de apego a essa ovelha, esse homem deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se havia perdido. Nós éramos como essa ovelha que se havia perdido. Nós outrora estávamos perdidos no álcool, nas drogas, na prostituição, na frieza, na fraqueza, emaranhados e envolvidos no lamaçal do pecado. Mas Jesus, no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, Pedro escreve que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora, em Cristo Jesus, nós temos nos voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Nós fomos resgatados por Cristo. Alguns capítulos adiante, no livro de Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10, narra a história de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, rejeitado pela sociedade em que ele estava inserido, apontado, acusado. Ele ouve falar de Jesus e quer ter um encontro com ele, mas ele não consegue devido às suas características físicas. Ele maquina uma estratégia, fica em cima de uma árvore. Todos vós conhecem o texto. No versículo 9, o que me impressiona é que um homem pecador, é que um homem rejeitado, é que um homem apontado, Jesus vai até ele, e antes que Zaqueu proferisse qualquer palavra em direção a Jesus, Jesus declara para ele: desce depressa, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. No versículo 9, Jesus profere: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há uma porta de salvação aberta nessa noite. Sinta a alegria da salvação. Utiliza-se de um objeto, uma dracma. Eu também vejo esses dois aspectos, o financeiro e o emocional, envolvidos nessa parábola.
A dracma é uma moeda de prata romana. Ela por si só já está ligada no aspecto financeiro. Mas no aspecto sentimental, uma dracma valia um dia de serviço braçal. E o texto diz que essa mulher possuía 10 dessas dracmas. Ela perde uma. Aspecto sentimental envolvido aqui, porque talvez essas fossem a economia de uma vida inteira dessa mulher. Talvez ela estivesse guardando para um propósito, para um projeto, e agora ela se encontra frustrada, porque ela perdeu aquilo que ela tanto lutara para conquistar. A Bíblia diz então que ela acende uma candeia, que ela varre a casa e que ela busca com diligência e encontra essa dracma perdida. Essa dracma também tem o mesmo aspecto da ovelha. Aqui fala de salvação. Mas eu quero entrar com os irmãos sem ferir o texto em outro contexto dessa dracma. A dracma aqui também representa, ela é um símbolo do casamento judaico. O casamento judaico, o noivo ia até a casa da noiva ou da pretendente. Ele possuía um documento, uma certidão para certificar aquele casamento. Ele levava um dote, alguma recompensa financeira para aquele casamento, e ele levava uma botija com vinho para celebrar caso aquele contrato, aquele casamento fosse firmado. Firmando o casamento, eles assinavam um contrato, eles tomavam o vinho em celebração da alegria daquele momento, e o dote estava pago, simbolizando que o dote estava pago e que agora aquela noiva era compromissada com alguém. O noivo a presenteava com uma espécie de tiara, uma grinalda de noiva. E nessa tiara possuíam também 10 dracmas a adornando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós também temos um noivo. Nós também fomos comprados por um dote. 1 Pedro 1, no versículo 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue de Cristo. Assim como a noiva recebe um presente do noivo, nós também recebemos do nosso noivo Jesus um presente. Paulo, escrevendo aos Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 13, ele diz que nós, crendo em Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. E esse Espírito traz consigo também 10 dracmas. E onde nós vamos encontrar essas 10 dracmas? Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é a primeira dracma. Isso é confirmado em Romanos, no capítulo 6, no versículo 12. Lá diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 ao 10, Paulo nos descreve mais algumas dessas dracmas. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu não sei nessa noite qual dessas dracmas você perdeu, mas o Evangelho, a candeia do Evangelho, guiada pelo Espírito Santo, ilumina a sua vida nessa noite. Barra para fora toda frieza espiritual, toda incredulidade, tudo aquilo que tem te impedido a tomar posse daquilo que o noivo já determinou e já presenteou na sua vida. Fale em línguas novamente, profetize, seja usado nos dons de curar como você era usado antigamente. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir o teu ser nessa noite.
um participante de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Alguns vão dizer que foi de graça. Quando nós lemos o livro do Êxodo, o capítulo 34, nós vemos a figura de Moisés. Moisés agora recebe do Senhor as tábuas do mandamento. Ele desce e vai apresentá-las a toda a congregação. Chegando à congregação, o rosto de Moisés resplandecia. A congregação se impactava com a presença de Deus que era na vida daquele homem. A Bíblia agora diz que Moisés fala com o povo e põe um véu sobre o seu rosto. Quando ele entra a falar com Deus novamente, ele se desfaz desse véu, fala com Deus, sai da tenda e fala com o povo. Terminando de falar ao povo, ele cobre novamente o seu rosto com esse véu. Nós ficamos impactados quando lemos isso, porque normalmente nós acreditamos que Moisés colocava o véu sobre o seu rosto para esconder aquele brilho, para que aquele que visse não ficasse assustado com aquele brilho. Mas Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O véu do templo foi rasgado. Você tem livre acesso à presença de Deus. Deixa a luz do Espírito Santo brilhar em sua vida. Eu não sei qual é o véu que você tem posto sobre a sua face. Se é o véu da enfermidade, se é o véu da briga conjugal, se é o véu da frieza, se é o véu da fraqueza, se é o véu da discordância ministerial. Tire nessa noite esse véu. No versículo 18 do mesmo capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo diz: mas nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Entre na presença desse Deus nessa noite, se derrame a Ele, tenha um coração contrito na presença desse Deus. Agora insere mais uma parábola desse seu ensino a esses escribas e fariseus, e ele fala agora de um filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador, aquele que desperdiça os seus bens. Os dois aspectos também, financeiro e sentimental, estão inclusos nessa parábola de Jesus. O aspecto financeiro, porque esse filho, ele vai até o seu pai em vida e pede a sua herança. O aspecto sentimental, ele só tem essa percepção quando ele está longe, exercendo aquilo que o seu nome, o seu vulgo diz de pródigo. Depois de gastar tudo aquilo que ele recebera de seu pai, ele percebe que a presença do pai é melhor do que a herança. Ele era um participante da presença de Deus e dos bens do pai, mas talvez ele, querendo buscar uma certa liberdade que ele não encontrava na presença do pai, assim como nós estamos aqui, ele sai, ele pede essa herança e ele parte para uma terra longínqua. Não saia da presença do pai. A terra longínqua não tem nada a nos oferecer. A maior liberdade que um homem pode experimentar é a submissão a Cristo. Porque quando nós experimentamos a submissão a Cristo, nós somos libertos de tudo aquilo que nós éramos, e nós caminhamos para nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Esse pródigo agora perde tudo: as amizades, as falsas amizades, o dinheiro. Esse jovem agora é envergonhado. É uma vergonha para o judeu ter contato com porcos.
ele é considerado um animal imundo. E a única saída que esse jovem agora encontra é partilhar da presença dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer o alimento do porco. Algumas versões vão dizer lavagem, mas na verdade ele era uma alfarroba, uma casca, era uma espécie de vagem, parecendo um pouco com o cacau. E por que aquela vagem era dada ao porco? Era dada ao porco para a engorda dele, para o abate. E também porque ela tinha um certo tempero. Ela temperava, ela tirava a amargura daquela carne de dentro para fora. Mas a intenção daquele alimento era sempre o abate daquele porco. Assim também é o mundo. Os pratos que nos são oferecidos na intenção de nos matar, de nos abater. O inimigo das nossas almas, ele é sujo, mas ele é estrategista. O prato talvez venha com sabor adocicado, assim como o cacau, mas o caminho dele, o fim dele é a nossa morte. É a morte daquele que outrora estava na presença do Pai e agora partilha da companhia de porcos. Você está inserido no meio aos príncipes dessa terra. Não saia da presença do Pai. A Bíblia agora diz que esse homem, caindo em si, ele tem uma nova esperança, uma nova perspectiva. E ele agora deseja estar de novo na presença do seu Pai. Nós só caímos em si, assim como o filho pródigo, quando nós vemos, quando nós seguimos, quando nós damos importância ao exemplo deixado por Cristo. Filipenses 2, no versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo e fazendo-se semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o nosso maior exemplo de servidão, de entrega. Ele deixou a glória para viver o Gólgota. E aquele filho, ele tinha herança de filho, mas não tinha o coração de servo. Ele só cai em si quando ele deseja ter o coração de servo, porque já havia desperdiçado a herança de filho. O desejo dele é agora voltar e ser um dos servos, um dos trabalhadores de seu pai. Jesus, mesmo sendo filho, se fez servo para nos salvar. Agora nós, escolhendo ser servos desse Cristo, Deus nos faz seus filhos. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você tem herança com Cristo Jesus.
sueco, em 1980, se torna um jovem marinheiro. Seu nome é Frederick Blum. Ele parte trabalhando no exército de seu país para os Estados Unidos, e ali agora ele cria a sua residência. Ele mesmo nascendo em um lar luterano, ele não era cristão, ele não havia confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele agora é evangelizado pelo exército da salvação, ele se torna um cristão, ele se casa. 3 anos após seu casamento, a sua esposa morre, acometida de uma enfermidade. Esse homem agora se dedica aos estudos teológicos, ele se dedica a estudar a palavra de Deus. Em 1905, esse homem é ordenado pastor em uma igreja. Alguns anos depois ele se casa, ele gera 2 filhas, e ele é muito respeitado na comunidade e pela comunidade pastoral. Mas esse homem agora esfria na fé, abandona o pastoreio, começa a se envolver com questões políticas. Ele agora se torna um alcoólatra. A sua esposa perde o divórcio, abandona esse homem. Esse homem, que outrora era um pastor respeitado, um servo do Senhor, começa a cometer pequenos delitos. Em 1917, esse homem é preso, e agora encarcerado no fundo do poço, talvez no pior estágio que o homem pode chegar, sem família, sem perspectiva, sem futuro, frustrado. Ele tem de novo a oportunidade de se conectar ao Evangelho. Ele é evangelizado novamente, e ele recebe de Deus uma nova oportunidade para estar com ele. Esse homem sai daquela prisão, aquela primeira comunidade que anteriormente ele abandonou. Agora aquela comunidade acolhe esse homem, insere ele de novo na igreja, ele se torna um pastor, ele recupera novamente o seu cargo eclesiástico, e naquele mesmo ano, ele, de sua autoria, ele compõe um hino, e o refrão desse hino diz assim: ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. E cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem está abrindo o seu. Ele abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graças
Tem lugar para você, ovelha perdida. Tem lugar para você, filho pródigo. A noite de salvação deste lugar. Tome posse daquilo que Cristo já fez por mim, por você. Receba algo novo da parte de Deus nessa noite. Fala em línguas, gente. Profetiza. O Senhor está em nosso meio.
oferta. Dá o seu melhor para Deus nessa noite. Dá o seu melhor para Deus. Se você quiser joelhar, ajoelha. Se você quiser virar para a parede, vira. Mas adore. Vamos orar de dois em dois, vire de frente para esse irmão que está do seu lado. Vamos orar de dois em dois. Ora aí de dois em dois, de três em três. Mas chama a presença de Deus na sua casa. Para vir desse irmão que está do seu lado. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de vitória, é noite de milagre, é noite de resposta. As suas lágrimas não são em vão.
espírito. Aleluia. Jesus é bom demais. Já te capacitei, já te entreguei nas tuas mãos, já te forjei, Assim, já te fortaleci, que a obra que está começando a fazer na sua vida é grande demais. Sabe o que era antes? Deus manda te dizer assim: Ele apagou tudo e está começando a jornada nova. Porque te prepara. O que Deus vai fazer na sua vida é muito grande. Domingo Deus me mostrava. Eu via laço de morte que tinha cercado tu no decorrer da tua vida. E eu falo, Deus, mas por que não foi? O Senhor falava comigo assim, porque eu tenho uma obra na vida dele. E Ele falava comigo. Ele falava que eu não gostava desse negócio. Ele falava que ele tinha a própria religião dele. Mas fala para ele que ele caiu. Ele caiu na minha rede. E eu vou alimentar ele. Eu via uma restituição financeira na sua vida muito grande. Rabacano, Juralano, Trigação. Tu é um homem inteligente. Tu é um homem sábio. E o Senhor me disse que no passado, agora eu estou falando, no passado me veio para gente provocar, né? O Senhor é amado. Mas hoje, sabe por que acabou? Porque o Espírito de Deus é modelando. O Espírito do Senhor vai fazer uma obra. E Ele vai fazer uma obra grande no seu e na tua família. O inimigo quis atacar a sua história, acabar com o Senhor. Quando o Senhor estava paralisado e para Deus enxergar. Mas tu volteu. Mas o Senhor manda te dizer assim: se certamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, que Ele te ordena hoje, e tendo cuidado de obedecer, o Senhor vai te honrar. Cura na tua família e na tua vida. Sou eu, teu Deus. As tuas lágrimas têm me colhido. O Senhor ela ouve a palavra do Senhor, o Senhor gesticula atrás. minha graça para que tu saiba que sou eu, teu Deus, eu te chamei. Sou eu, teu Deus, que escrevi o teu nome no meu livro. Sou eu, teu Deus, pela sua vida. Assim, o Senhor manda me dizer assim: se o quê? Ele é Deus que começou a obra na sua vida e termina na vida dele. Porque o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes. Deus manda te dizer assim: Ele vai te prosperar os seus caminhos. Mas Ele manda te dizer: não abandona os caminhos do Senhor. Permaneça firme e abundante na obra do Senhor. Assim manda te dizer o Senhor. Amém? Então eu posso deixar de lado. Deus é bom, né? Deus é daquele outro comigo. Tá? Eu já falei com ele.
Deus é bom. Deus abençoa. Eu quero, no dia que a sua esposa vir, eu quero orar com ela. Tá bom? Tá fechado? Esse casal aqui ó, passa assim de sua mão, só para me terminar. A senhora que está segurando a bênção aí no queixo aí. Aleluia. Faça assim com suas mãos. Deus manda dizer assim para os gestores dessa noite: o Senhor está entregando as suas mãos uma vitória tão grande, tanto espiritual, tanto financeiramente. E irmão, o Senhor manda te dizer que nada está perdido, não. Eu mando te dizer que Ele está respondendo às suas orações hoje. Porque a senhora orou ao Senhor. E a senhora diz assim: Jesus, eu sei que tu me escuta, eu sei que tu me ouve, Senhor, mas fala comigo. Eu mando te dizer assim, assim como a senhora entrou, ouviu a palavra dele, já te falou. Eu mando te dizer assim, hoje, lá naquele lugar, ele falou para tu assim, ó, vai porque eu tenho resposta para a sua vida, assim me diz o Senhor. Toma posse da sua vitória e sai daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha o que Deus está. Eu vou chamar assim, você vem para frente. Pode ir, meu irmão. Aleluia. Este ano, me diz o Senhor, não vende e nem compra. Está me entendendo? Não vende e nem compra. Senão você ia entrar numa dívida. O Senhor me diz assim: fala para ele que espera primeiro o ano. Espera a economia do Brasil, como é que vai ser? Mas fala para ele que não vende e nem compra. Somente com as palavras que eu não posso deixar de claro. Bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja? A minha esposa, se nós vamos terminar o culto em 9 horas. É 7 dias. Mas pelo jeito, irmão, é sacrifício. O Geraldo vai levantar a mão. Que hora, Geraldo? O Geraldo levanta a mão, Geraldo. 3 horas da manhã ele vai levantar para fazer pão. Talvez a Cassinha vou levantar 5 horas, vou levantar 6 horas, vou levantar 3. Tem alguém que quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus? Vem sim, vem pela glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem abençoada, né? Fica aguentando até meia-noite. Aí o Geraldo não dormia, né? Glória a Deus. Não pode vir no louvor, não. Não, mas o povo tem que trabalhar em Belo Horizonte, fica aqui atrasado. Porque daqui pode ficar. Glória a Deus. Amém. Mariane está reconciliando. Mariane, vamos orar por ela? Pai, em nome de Jesus, a Mariane está reconciliando com o Senhor. Cobre ela com teu sangue, meu Deus. Sustenta ela com mão forte. Escreve o nome dela no livro da vida e perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Mariane. Mariane, ela está chorando. Olha que coisa linda. Quantos anos você tem? 16 anos. Está uns 12. Está chorando, gente. Olha aí que o Espírito Santo de Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, presbítera Maria. A Maria, missionária do choro. Eu vou te dar muita oportunidade, só porque eu gostei do teu trabalho. Ela ora chorando. Deus ouve o seu coração errado.
Primeiro presbítero Cristina, ora lentamente em nome de Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento a gente com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este culto, por essa palavra, pelos louvores, por tudo que Ele fez em nossa vida nessa noite, para que nós viemos voltar para o nosso lar cheio do poder da presença dEle em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Pai, neste momento eu só quero somente Te agradecer, meu Pai, agradecer a Ti pelos Teus feitos, por tudo que o Senhor realizou no nosso meio aqui hoje, Pai, pelo decorrer do nosso dia, Pai, pelo Senhor ter dado a sensibilidade no coração da Tua igreja, meu Deus amado, a Tua palavra, a Tua presença, os louvores, ó Pai, estava palpável, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor continue fazendo na nossa vida, Pai, Senhor, que durante essa campanha nós possamos ser agraciados com muito mais do Senhor, meu Deus, que o Senhor continue trabalhando em corações, meu Deus, que pessoas que adentrarem aqui, meu Pai querido, ansiando na Tua palavra, ansiando de uma resposta, ansiando pelo Teu toque, que assim o Senhor vem fazer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, graças eu Te dou, e continue a vontade em nosso meio, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão sobre o seu coração, com o amor do Deus Pai, com a graça maravilhosa do Seu Filho Jesus Cristo, com as doces, sinceras e eternas consolações do Espírito Santo de Deus,